Olá, meu nome é Roberta Ecleide, eu sou psicóloga, psicanalista, fiz carreira acadêmica até o pós-doutorado e estudo bastante sobre crianças, educação e as patologias da infância e adolescência. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da pandemia, as crianças e os adolescentes em casa. Vamos colocar uma data de início da pandemia, principalmente para nós brasileiros, em 20 de março. Então existiu um mundo até 20 de março. Qual que era? Os casados se separavam de manhã cedo, cada um para o seu lado iam trabalhar, alguém levava as crianças na escola, buscava, a família se encontrava à noite em casa, às vezes no mesmo horário, às vezes em outros horários, mas fundamentalmente as pessoas se encontravam sábados, domingos, feriados e férias. Depois que começa, quando se instala a ideia de uma pandemia, quando isso começa a tomar corpo e que começamos a ficar quarentenados, tudo isso começou a mudar. Então, de repente, a gente começou a ficar em casa em momentos que não eram os momentos de ficar em casa, só que as crianças, principalmente, em especial as crianças pequenas, não entenderam que tinha mudado alguma coisa, Os maiores um pouco, os adolescentes talvez, E aí a gente está numa situação muito curiosa que a gente pode encontrar numa fala do Freud de 1918, ali no Entre Guerras, uma carta que ele escreve para um amigo. É bom que o velho morra, mas o novo ainda não chegou. Então a gente tem muito serviço para conseguir construir um novo normal. E a gente vai pensar um pouco sobre como fazer isso com crianças e adolescentes. Para a gente pensar um pouco sobre essa questão de como que estamos ficando em casa com as crianças e os adolescentes, a gente tem que entender primeiro que ainda somos herdeiros de uma modernidade. Então a gente tem um movimento já antigo, secular, em que a gente foi deixando de ficar com os filhos, como ficavam, por exemplo, os medievais, e a gente começou a delegar as crianças para um outro lugar, que são as escolas. Então eu vejo muitas vezes os desencontros que os pais reclamam, principalmente nas aulas remotas, que as crianças estão tendo, é justamente desse desencontro permanente, de uma situação que agora precisa de uma grande transformação. Então, primeiro, os pais precisam compreender que crianças e adolescentes eles têm em casa. Para entender as crianças que se tem em casa e adolescentes também, é preciso também saber de uma variedade de crianças e adolescentes. Então a gente vive hoje, século XXI, um excesso, que a gente chama de medicalização e patologização da infância, que começa a colocar nome em todas as alterações que as crianças normais e comuns sempre têm. Só que os adultos hoje não convivem mais com crianças e adolescentes em nenhum lugar, Às vezes tem um filho ou dois, às vezes não tem primos nem sobrinhos próximos, então não se conhece mais a criança comum. Então muitos comportamentos chamados às vezes por nomes de diagnósticos, na verdade são alterações do comportamento comum. Então tem um aprendizado que os pais e filhos vão ter que fazer de uma certa paciência, com um certo cuidado, e nesse sentido eu acho que as escolas têm um papel preponderante de construção dessa nova possibilidade de encontro, de novo, aquilo que eu já falei, de um novo normal. Não vai dar para construir um novo normal, primeiro, se a gente não entender que crianças e adolescentes estão vivos, se movimentam, incomodam, são humanos, erram, atritam e causam conflitos. Então, infelizmente, somos herdeiros de uma lógica, de um mundo midiático, todo preparado para ser perfeito. Isso não existe. Até faria aqui uma frasezinha importante, que a vida é errada. Por mais que a gente tente consertar a vida, ela vai ter desacertos. Faz parte do humano errar, faz parte do humano se perder, se desencontrar e conflitar. Pais e filhos também. Principalmente, e a gente deu para ver isso no início, como era difícil fazer com que os filhos ficassem quietos enquanto você estava fazendo seu trabalho remoto. Por quê? Porque para ele era sábado, porque para ele era feriado. Ah, mas ele tem 12 anos, ele tem 13 anos, tá? Mas ele nunca tinha vivenciado isso. Então, o fato de saber o que está acontecendo não necessariamente significa que você está conseguindo viver o que está acontecendo. É o que a gente observa, por exemplo, nas pessoas que negam toda a pandemia, que falam o tempo todo de vamos voltar ao normal, vamos voltar ao normal. Sim, mas esse normal não existe mais. Nós vamos para um novo normal. E esse novo normal exige, primeira questão, paciência. Nós não vamos conseguir compreender as nossas crianças, os nossos adolescentes, se a gente não tiver paciência. Segundo item,
precisamos conversar. Também desaprendemos de ficar junto com o outro e falarmos francamente com ele sobre aquilo que somos, aquilo que queremos, né? E nisso construir o terceiro grande ponto, que se chama autonomia. Crianças e adolescentes precisam ser autônomos para cumprirem suas tarefas, para ajudarem em casa. E de novo voltamos ao ponto número 1, sem muita paciência. E o ponto número 4, persistência, isso não vai acontecer. Esse é um momento histórico, né, de grandes transformações. Na verdade, nós já estávamos vivendo uma transição histórica com a mudança das formas de se obter os bens primários de consumo, com a entrada daquilo que os autores chamam de capital fictício. Já estávamos em transição de várias formas de papel social, de estratégias de gênero, então a gente já estava numa transição histórica e a pandemia veio para acelerar, talvez, ou dificultar esse processo que era inevitável, né? Então vamos conversar bastante sobre isso para a gente poder pensar as melhores formas de fazer isso com o menor mal possível. Ou seja, vai ser difícil, vai ser turbulento, né? Mas não vai ser impossível. Para isso nós vamos estar aqui. Então eu convido vocês para participarem do Espaço Reabilitar e acompanhar nossas postagens, nossas falas, nossos debates, e que você possa também trazer suas dúvidas, as suas questões, para pensarmos sobre saúde, saúde mental, educação e vários outros temas que nos ajudem a construir o novo normal.